Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e nessa oportunidade, dando continuidade à nossa série de mensagens positivas no livro de Salmos, eu gostaria de hoje estar compartilhando com vocês a exposição no Salmo 8. Diz assim o texto sagrado: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Desse-lhes domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo o que lhe puseste, as ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes da terra, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bom, o título original do Salmo aqui, desse Salmo, Salmo 8, é ao mestre de música sobre Hagidite, que é o Cântico de Davi. Sobre o termo Gittite, alguns comentaristas dizem que significa lagar, que era o lugar próprio para pisar a uva e fazer o vinho, indicando, então, possivelmente um canto da vindima, ou a colheita das uvas. Outros dizem se tratar de um instrumento musical, possivelmente um tipo de harpa parecida com o violão e associada à cidade de Gat, na Filícia. O início e o fim desse salmo sugerem que é essencialmente um hino de louvor. Esse é um dos hinos da criação, mas a natureza que nunca é louvada em função de si mesma. A natureza só é mencionada na proporção que aponta para aquele que faz todas as coisas. Trata-se de um salmo da natureza, como também o 19, 29, 65 e 104. E é também um salmo messiânico, pois aponta para Cristo. O assunto desse salmo é a excelência de Deus em suas obras de criação. É um hino que celebra a glória de Deus, bem como a dignidade humana outorgada por Deus. O salmo considera a dignidade dos homens como representantes de Deus sobre a terra, sem enfatizar as consequências da queda sob a forma de caos e rebeldia. Nessa bela expressão de louvor ao Senhor, Davi se admira de que o Deus da criação dê atenção a frágeis seres humanos aqui na terra. Davi entende que Deus glorifica seu nome expondo a sua majestade nos céus. Mas como pode trazer glória para si na terra por meio de pessoas tão fracas e pecadoras? O Salmo discorre sobre a exaltação por parte de Deus da humilde humanidade, concedendo-lhe domínio sobre a criação. O Salmo começa com uma exclamação onde Davi está completamente dominado pela grandeza e pelo esplendor do Deus Criador. Os versículos 3 a 8 levantam a questão do lugar do homem no mundo. O paradoxo do homem é que, em comparação com o vasto universo em que ele vive, ele é insignificantemente uma partícula de pó. E mesmo assim, Deus lhe deu dignidade e supremacia que está muito além do seu tamanho. O homem é o rei da terra, nomeado por Deus para governar. Mesmo assim, a grandeza da posição do homem não é razão para elogio ao homem. Serve somente para destacar ainda mais a glória maior do Criador. O Salmo ele pode ser dividido em 4 partes. Nos versículos 1 e 2, Davi exalta a majestade de Deus. Nos versículos 3 a 5 é retratada a insignificância do homem. Os versículos 6 a 8 tratam do papel do homem na criação. E nos versículos 8, o louvor a Deus é renovado. Então, do versículo 1 e 2, nós vemos a majestade de Deus. O texto bíblico diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
No versículo 1, Davi espreme o seu deslumbramento para com a natureza sublime e majestosa de Deus, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome de Deus e a glória de Deus são formas alternativas de descrever quem ele é. João Calvino diz que o nome de Deus deve ser aqui entendido como sendo o conhecimento do caráter e perfeições de Deus, até o ponto em que ele se nos faz conhecido. No versículo 1, a parte B, diz: pois expuseste nos céus a tua majestade. Ao olhar ao seu redor e para os céus, Davi foi surpreendido pela percepção da grandeza de Deus. Cada um de nós já teve essa experiência. Quando olhamos para o céu, ficamos cheios de admiração. Nós damos uma olhada para a vastidão do céu e invariavelmente ficamos impressionados. A contemplação dos céus à noite leva a pensamentos grandiosos acerca de Deus. O caráter impressionante do universo, com bilhões de galáxias e cada uma com bilhões de estrelas e planetas, nos deixa boquiabertos. Há número incontáveis de estrelas na vastidão do universo e as forças que mantêm cada planeta em sua órbita com precisão matemática são maravilhosas demais para a nossa compreensão. Os astrônomos dizem que há um número muito maior de planetas e estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Naturalmente, um homem que sai à noite só pode ver alguns poucos milhares de estrelas, mas até essa minúscula porção da glória celestial é estonteante. Em relação a outros corpos celestes, a Terra é apenas um grão de poeira no universo. Por exemplo, o nosso Sol, que é considerado uma estrela de tamanho médio se comparado a outras estrelas do universo, é cerca de 1,3 milhão de vezes maior do que a Terra. Aquilo que sabemos sobre a criação fala claramente para nós dos dois principais atributos divinos: inteligência e poder. Nosso conhecimento é pequeno demais para descrever as maravilhas da natureza, e a nossa mente é pequena demais para raciocinar sobre elas. Entretanto, elas apontam para o poder e inteligência de Deus. Embora aqueles que se dizem ateus tentem negar a glória de Deus, ela se evidencia na natureza. Suas pegadas são claras ali, sua grandeza está ali, seu poder está ali, sua inteligência está ali, sua majestade está ali. Somente os seres humanos cegados pelo ateísmo e pelo ceticismo deixam de sentir o impacto do que podemos perceber todos os dias com os nossos olhos e a nossa mente. No entanto, a majestade de Deus não está limitada aos céus. Ela é mais sublime do que os céus. Os planetas, as estrelas e o universo quase ilimitado fornece apenas uma visão parcial da grandeza divina. A grandeza de Deus é indescritível e sua majestade se manifesta em toda a criação. Além disso, o Senhor não colocou apenas a sua glória sobre os céus, como também lhe aprouve a compartilhar essa glória com as suas criaturas aqui na terra. A glória de Deus habitava no Antigo Testamento em Israel, no tabernáculo e no templo, mas se revelou de maneira especial na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 2 do Salmo 8, Davi passa da transcendência de Deus para a sua imanência. A transcendência significa que Deus é infinita e soberanamente superior a tudo o que criou. Já a imanência apresenta Deus presente e ativo no mundo e em contato com a humanidade. Deus é tão grandioso que pode colocar seu louvor nos lábios de bebês e crianças, e ainda assim ele não é privado de sua glória. Em um sentimento muito real, portanto, as crianças e os que mamam declaram o poder e a majestade de Deus. É no amor de Deus pelos incapazes que nós vemos a prova viva do seu poder criativo. Quando estudamos as delicadas e pequenas características da sua condição recém-nascida, nos maravilhamos pela atenção que o maravilhoso e bendito Senhor dá aos detalhes. O versículo 2 termina com um lembrete de que até mesmo os inimigos de Deus são calados quando os céus são observados ou quando as criancinhas são consideradas. Os bebês podem ser pequenos e os passos estelares silenciosos, mas ambos transmitem um profundo significado para o observador.
No versículo 3 ao versículo 5, nós vemos a insignificância ou a pequenez do homem. O texto bíblico diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. No versículo 3, Davi, em uma profunda admiração, contempla os céus. O universo quase limitado é descrito como uma obra dos dedos de Deus. É uma metáfora retirada dos bordadores ou dos que confeccionavam tapeçaria, indicando algo elaborado e preciso. Dessa forma, enfatizando a infinita inteligência e poder de Deus. Então, no versículo 4, Davi, contemplando com admiração a criação divina, olha para o homem e diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite. Se o universo inteiro se torna diminuto diante do Criador divino, quão menor é o homem? Na vastidão do universo e tendo por fundo a grandeza do poder de Deus, o homem parece insignificante. Ao contemplar os céus com toda a sua majestade, Davi sente-se forçado a perguntar: por que Deus escolheu algo tão pequeno e insignificante como é o homem para ser objeto do seu especial amor, revelando-se até às crianças que passam a louvá-lo? A expressão homem mortal, em hebraico, significa homem fraco, doente, frágil, miserável, e diz respeito ao homem não de acordo com o estado original da criação, mas em relação à posição de caída em estado de pecado, de miséria e mortalidade. Davi considerava a grandeza da criação como algo tão maravilhoso, a ponto de nublar a própria existência do homem. Entretanto, de maneira surpreendente, no versículo 5, Davi faz a seguinte afirmação sobre a condição do homem: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. A conjunção no original hebraico, aqui traduzida por no entanto, demonstra a distância entre a dignidade do homem como criatura e a dignidade conferida por Deus a ele. E a enorme distância entre o que deveríamos ser e o que somos. Em lugar de sermos meras criaturas como restantes, fomos revestidos de dignidade e responsabilidade tal que nos separou do restante da criação. A expressão de glória e honra coroastes representa os atributos da dignidade real. Expressando então dessa forma a elevada honra que Deus conferiu à raça humana. Afirma que nós, como seres humanos, fomos criados por Deus com um propósito glorioso, e não apenas como meros animais, produtos da evolução natural ou do acaso. Porque Deus dá atenção a frágeis criaturas feitas do pó. Em vez de considerar o ser humano como um pouco maior do que os animais, como cria a ciência naturalista, na verdade, a Bíblia afirma que o homem foi criado um pouco menor do que Deus. Ou outras traduções dizem um pouco menor do que os anjos. Somos tão valiosos para Deus que somos alvos do seu cuidado e da sua graça, como destaca o versículo 4. Porém, a convicção de nossa posição elevada não é motivo para nos gloriarmos em nós mesmos, mas sim para darmos graças e glória ao Criador. Do versículo 6 ao versículo 8, nós vemos o papel do homem na criação. O texto bíblico diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tu lhes puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Quando nós olhamos para a vasta criação, imaginamos como Deus poderia estar preocupado com pessoas que constantemente o desapontam. Davi maravilhou-se de que o Deus dos céus, cujo nome é admirável, viesse a usar seres humanos, aparentemente insignificantes, diante da grandeza da criação no domínio da terra. Porém, tendo o homem sido criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu do Senhor o domínio sobre o restante da criação, como diz Gênesis 1, versículo 26 a 28. A palavra no original hebraico para domínio não tem o sentido apenas de dominar, mas também de governar e reinar. Todavia,
o homem não recebeu de Deus o direito de usar a natureza como um bem entender, mas sim o dever de, como um rei, governar o que lhe foi dado com o direito de usufruir e dever de zelar. Ainda que toda a terra pertença ao Senhor, ele cedeu aos homens o direito de desfrutar dela e o dever de cuidar da propriedade divina. Portanto, o desvio do comportamento humano no sentido de destruir a natureza em vez de conservá-la se deve ao fato do homem ser pecador. O homem é o mordomo, ou seja, administrador de Deus, junto à criação. E todas as coisas têm sido colocadas sob a sua autoridade. Mas por causa do pecado, ele não tem cumprido devidamente esta comissão recebida de Deus. Porém, o salvo em Cristo recebe de volta os direitos de mordomia que Adão perdeu. Como representante de Deus na terra, o ser humano recebeu domínio sobre todos os animais domésticos e selvagens, sobre todas as aves, peixes e répteis, ou seja, sobre todas as outras criaturas. Porém, Hebreus capítulo 2, versículo 8, enfatiza que ainda não vemos todas as coisas da natureza sujeitas aos homens. Ainda há inundações, terremotos e pragas. Quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, o ser humano perdeu sua soberania sobre o restante da criação. Todavia, Jesus veio restaurar todas as coisas. Cristo reconquistou tudo que Adão perdeu por causa do pecado. Cristo, quando veio à terra, exerceu o domínio que Adão perdera. Cristo governou sobre os mares, sobre as aves, sobre os animais. Hoje ninguém na terra pode controlar a natureza da forma que ele fez. Mas o mais importante é a obra de Cristo na cruz. Ele não apenas derrotou o pecado, mas veio restaurar a imagem de Deus em nós. O fato de hoje Jesus Cristo estar no trono é uma prova de que um dia toda a criação será restaurada. E por fim, o versículo 9, nós vemos o louvor a Deus sendo renovado. O texto bíblico diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi termina esse salmo com as mesmas palavras de admiração com que começou, ou seja, com uma exclamação da grandeza e do esplendor de Deus e do seu nome admirável sobre toda a terra. Se o nome do Senhor é admirável, quanto mais a sua pessoa. A fim de que o homem não se concentrasse na contemplação da sua própria grandeza, Davi concluiu o salmo lembrando o homem da sua posição subordinada, enfatizando que majestade e domínios pertencem a Deus. E concluindo, o primeiro e último versículo desse salmo são um doce canto de admiração, no qual a excelência do nome de Deus é exaltada. Os versículos intermediários são constituídos de admiração santa diante da grandeza do Senhor na criação e a sua benignidade para com o homem. Esse salmo destaca o valor e a importância que Deus dá à sua criatura, às suas criaturas, seja individual e coletivamente. Por isso é um conforto para aqueles momentos em nossas vidas que nos sentimos ignorados, postos de lado e desprezados. As teorias humanas sobre a origem do mundo e da humanidade levam à degradação e ao desespero. Contudo, a verdade é que Deus deu ao ser humano grandes privilégios e dignidade em sua criação. Honrar a Deus não rebaixa o ser humano, exceto do seu trono de arrogância. Embora o povo de Deus seja fraco e humilde como crianças, somos também filhos de Deus, destinados a reinar com ele. E por fim, esse salmo sobre o homem encontra seu cumprimento no homem Jesus Cristo. Ele é o glorioso Criador que, junto com o Pai, criou todo o universo. Ele levou em conta o nosso estado sem esperança e assumiu a natureza humana para que, por sua humilhação e exaltação, o Pai fosse glorificado para sempre. Alguns versículos desse salmo são citados no Novo Testamento em relação a Cristo. A pergunta, que é o homem, é respondida finalmente no Novo Testamento por Jesus Cristo, o último Adão, que preenche totalmente a declaração do propósito projetado para o homem, e por meio do qual readquirimos o domínio que havíamos perdido. Assim, o objetivo e o assunto desse salmo é claramente demonstrar e celebrar o grande amor de Deus e bondade de Deus para com a humanidade, não só em sua criação,
mas especialmente na redenção por Jesus Cristo, que na sua reencarnação se fez homem e na sua humilhação e exaltação promoveu a honra e o domínio para continuar a sua grande e gloriosa obra, até restaurar, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as na terra. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.